Olá, olá, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje do Enfrentando a Dislexia. Eu queria dar boas-vindas a todos e dizer que estamos aqui muito felizes porque hoje teremos uma conversa especial. Eu não estarei sozinha nessa live, então vamos chegando, vou me apresentar. Eu sou Caroline, sou disléxica e psicopedagoga, tutora para disléxicos. E nessa live nós vamos falar um pouquinho sobre língua materna, dislexia e legado linguístico. Hoje teremos duas convidadas também brasileiras que moram na Itália, daqui a pouquinho eu já vou chamá-las. Então é uma live muito importante, emocionante, eu já estou emocionada. E vamos iniciar conversando e falando um pouquinho sobre essa importância, né? Essas duas convidadas, elas trarão uma rica experiência de insights valiosos para ajudar a desvendar a importância e os desafios da nossa língua, né, da língua portuguesa, fora do Brasil. E esses desafios de famílias brasileiras que eles enfrentam, né, no dia a dia com a língua deles, a língua de herança e a nova língua, né, que eles terão que aprender, que a gente tem que se comunicar fora do Brasil. Então, realmente um desafio. Então, essas duas convidadas, tanto a Maria Rosa como o Yara, vão trazer aí insights valiosos, preciosos, para que vocês possam aprender um pouquinho. E eu, claro, no final, trago também algumas informações sobre a dislexia e a minha vivência como brasileira aqui no exterior. Ó, vamos lá. Vou começar. O Yara, por ordem de idade. Pode ir. Gente, primeiro, muito obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Nós conversamos um pouco, né, ontem, outro dia. Então, aprender e compartilhar com você e com todos que estão presentes nessa live, que verão a live após, né, esse momento ao vivo. Então, gratidão imensa a você e gratidão ao Yara, minha grande parceira. Eu sou a Maria Rosa Del Gaudio, sou educadora da Iniciativa Brasilidade desde 2018 e no Brasil eu trabalhei com ensino fundamental, professora alfabetizadora, pedagoga, professora de curso superior de letras, de pedagogia, coordenação pedagógica, enfim. Sou aposentada exclusivamente aos estudos da pesquisa, do ensino e da transmissão e da aprendizagem da língua portuguesa como língua de herança. Perfeito, obrigada. Eu sou a Yara, né, a companheira da Rosa nessa aventura aqui na Itália, trabalhando com as famílias expatriadas no contexto da diáspora. Eu sou baiana, desde 2010 moro no E quando eu decidi, né, quando eu tomei a decisão de vir morar no exterior, eu sempre quis muito manter a minha profissão, manter o meu trabalho com educação. E ainda bem que desde que eu cheguei aqui, eu consegui manter esse trabalho. Eu trabalho tanto com a língua portuguesa aqui no Brasil, quanto com italianos que têm dificuldades de aprendizagem. Eu acompanho crianças, tenho um relacionamento muito próximo das escolas professores e tenho trabalho com brasilidade que faço com as crianças e as famílias, além de ser também mediadora linguística, desculpa. Perfeito, perfeito. Então vocês estão já percebendo que vai ser um bate-papo bem interessante, né? Entre língua portuguesa, dificuldade de aprendizagem, dislexia, a gente vai estar um tema bem quente, né? Carol, agora você se apresente, por favor. Não, eu fiz o início. Lembra que eu falei, sou Caroline, sou psicopedagoga, mas eu vou falar agora, sou Caroline, psicopedagoga, disléxica, tutora para disléxicos. E no meu canal, eu ensino mães a entender os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares para que os filhos sejam vencedores na escola. E
esse é um canal muito interessante, como também o de vocês, porque a gente fala com mães, né? O nosso principal, vamos dizer assim, a principal personagem é a mãe, né? É a mulher. Então, como a gente tá ali, a gente passa na pele o que elas vivem, é interessante a gente poder trazer essa experiência aqui online também, né? Para que elas possam ser ajudadas, e também é uma troca, né? É um compartilhar é multiplicar. A tecnologia tem ajudado muito, né? A gente entrar na casa das pessoas para levar boas novas. É verdade, é verdade. E a língua materna é mais do que apenas um meio de comunicação. Eu acho que o Yara caiu. Acho que sim. Deixa eu chamar ela de novo, peraí. Deixa eu ver aqui. Mandei o convite. Ok. Tá caindo Ok. aí o Yara, não cai não. Voltei. Então vamos lá, para a gente começar a entrar aí nas perguntinhas, eu que estava falando que a língua materna é mais do que apenas um meio de comunicação. É uma prática cultural e identitária que cimenta a nossa ligação com as nossas raízes, a nossa história. Principalmente nós brasileiros, que somos muito legados, né? Nós temos legados e somos enraizados, né? Na nossa cultura, na nossa língua. Quando a gente sai do Brasil, você pode ver que todo mundo quer usar bandeira do Brasil, camiseta do Brasil, chapéu do Brasil, né? E isso é muito interessante. E eu queria perguntar para a Rosa, por que, Rosa, hoje, dia 21 de fevereiro, foi escolhido como o Dia Internacional da Língua Materna? Vou tentar contextualizar um pouco historicamente, né? Porque hoje, 21 de fevereiro, nós comemoramos o Dia Internacional da Língua Materna. Então vamos lá para o histórico. Esse dia ele foi definido pela Unesco em 1999. E ele é celebrado no mundo desde o ano de 2000. Essa história é o seguinte: o Paquistão foi criado em 1947. E ele, geograficamente, era separado em duas partes. Havia o Paquistão Oriental, atualmente chamado de Bangladesh, e o Paquistão Ocidental, que hoje é o Paquistão. Essas duas partes eram muito diferentes entre si, na cultura, no idioma, na língua, e eram separadas pela Índia. Em 1948, o que o governo do Paquistão fez? Ele declarou o Urdu como a única língua nacional. Embora o bengalês, Banglá, como é chamado, né, era a língua da maioria das pessoas que moravam no Paquistão Oriental, ou seja, em Bangladesh hoje. E aí o que o povo do Paquistão Oriental fez? Protestou. O que eles queriam? Eles lutaram, eles protestaram, solicitando que a língua, que fosse o bengalês, reconhecido como língua nacional, além do Urdu, que não fosse só o Urdu. E aí, eles foram para as ruas protestar. E o governo do Paquistão proibiu comício, proibiu reuniões. E como acontece na maioria dos protestos, estudantes da Universidade de Dhaka, apoiados pelo público em geral, organizaram grandes comícios, reuniões, passeatas. E no dia 21 de fevereiro de 1952, a polícia abriu fogo contra esses manifestantes. 5 estudantes morreram, vários outros ficaram feridos. E é muito legal, sabe, Carol, quando a gente lê a história, porque este é um incidente raro na história, onde as pessoas sacrificam as suas vidas
em defesa da sua língua materna. Muito legal isso. E desde esse ocorrido, os bangladeshianos comemoram o Dia Internacional da Língua Materna como um de seus dias trágicos. E eles visitam o Shahed Minar, que foi um monumento construído em memória desses mártires. E eles visitam para expressar a sua profunda tristeza pela morte dessas pessoas, o respeito e a gratidão a elas. E esse dia é feriado em Bangladesh. E essa resolução, por ser instituir esse dia da língua materna, esse feriado em Bangladesh foi sugerida por 2 bangladeses que viviam em Vancouver, no Canadá. E essas mesmas 2 pessoas, em janeiro de 1998, apoiados por 28 outros países, escreveram uma carta pedindo ao Congresso de Bangladesh e pedindo à Unesco para definir um dia como Dia Internacional da Língua Materna para salvar as línguas em extinção no mundo. E, em 1998, foi aprovado em uma assembleia da Unesco, foi aprovado por unanimidade o dia 21 de fevereiro como Dia Internacional da Língua Materna, em todo o mundo, para homenagear e lembrar os mártires, as pessoas que sacrificaram as suas vidas para defender a sua língua materna, que aconteceu em 1952. É sempre assim, né? É sempre no sacrifício, na luta, né? No protesto para a gente conseguir os nossos direitos. Verdade. E é isso. Existem os protestos, existem as iniciativas, existem as propostas, existem projetos, existem diversas formas, né, de luta para a gente manter a nossa língua materna e a nossa cultura de origem. Haja vista o que aconteceu na história do Brasil, que a gente não vai entrar aqui agora, né, mas as línguas minoritárias hoje, né, no Brasil. Então, todos os movimentos para promover a disseminação da língua materna servem para encorajar essa diversidade linguística que existe no Brasil e existe em vários outros países. E para incentivar a educação multilingüe. Eles servem para desenvolver uma consciência mais plena das tradições linguísticas e culturais em todo o mundo. E para inspirar, acima de tudo, né, Carol e o Yara, a solidariedade baseada na compreensão, como o mundo está carente de compreensão. Compreender a diversidade linguística, multicultural, multilingüe. Haver tolerância, né, com as questões culturais, linguísticas. E diálogo, acima de tudo. Então, a gente tem falado que existem mais de 500 idiomas que correm o risco de serem extintas. E no Brasil, quantos idiomas, né, já foram extintos e ainda permanecem? Bom, mas a gente vai falar de língua materna. Nós contextualizamos historicamente, né, porque foi instituído o dia 21 de fevereiro como Dia Internacional da Língua Materna. Então, nossa gratidão a esses jovens estudantes que sacrificaram as suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui comemorando o Dia da Língua Materna. E nós estamos falando da nossa língua materna, que é a língua portuguesa, que tem traços aí, né, indígenas. Nós temos afrodescendentes, né? Nós temos a nossa língua brasileira é uma miscelânea, né? De italiano, de alemão, e vamos lá. Então vamos continuar nosso bate-papo. Perfeito. Portugueses, ixi, como? Então Bom, mas vamos então falar da nossa língua materna, a língua portuguesa. Então eu aproveito e pergunto para o Yara também, porque a gente sabe que o Yara... Gente, esse negócio de colocar dupla consoante juntas para um disléxico é muito difícil.
Me perdoa, o Yara, se às vezes eu, né, der uma errada aqui. Não, Tranquila. você viu, ó, Carol, você viu eu gaguejando no Bangladesh, bangladeshiano? É assim mesmo. E ao Verdade. vivo é isso. O vivo é verdade. Então vamos lá. A gente sabe que você é uma mãe, né, uma educadora, e você criou há 7 anos a iniciativa Brasilidade, e que promove a língua portuguesa no exterior. Então a gente queria saber mais um pouco, né? Esse fato de promover a língua portuguesa no exterior. Como é isso? Carol, antes de começar a falar nessa motivação da língua portuguesa, eu preciso fazer algumas considerações, né? Primeiramente, dizer que quando eu morava no Brasil, eu não sabia que existia um dia específico para ser comemorado o Dia da Língua Materna. E foi morando no exterior que eu descobri, né, essa data tão especial e que isso passou a ser algo tão significativo que eu preservo com muito carinho. Então, assim, essa língua, né, essa língua materna, que é a língua que a gente tem contato ainda no ventre materno, que é a língua através da qual nós aprendemos as nossas primeiras palavras, nós ouvimos as primeiras músicas, nós escutamos as primeiras histórias. É essa língua que nos faz estabelecer uma comunicação com o mundo. Então, essa é a primeira língua, é a língua local, é a língua nativa. É através da língua que nós conseguimos transmitir tantas coisas, né? Conseguimos transmitir razões, emoções, sonhos, projetos. É através dessa língua que nós conseguimos nos expressar. E todos nós nascemos dentro do universo da nossa língua materna. E por que será que essa língua é tão importante, né? Não só para mim, que vivo nesse contexto da imigração, né? Mas também para os brasileiros e para cada um que hoje está festejando essa data tão especial, né? Que é a comemoração da língua materna. Então, a língua, o que é que ela é, né? Hall define a língua como sendo as nossas identidades nacionais. O que é que isso significa, né? São aspectos de nossa identidade que surgem de nosso pertencimento a culturas. Que culturas são essas? São culturas raciais, são culturas religiosas, culturas étnicas e culturas também linguísticas. O conceito de pertencimento, ele vem interligado ao conceito de identidade. E o que é identidade? A identidade é aquilo que representa o que a pessoa tem de mais característico ou exclusivo. E, ao mesmo tempo, indica que nós pertencemos a um grupo, né? A língua de herança não faz pertencer a grupos de linguagem. Então, eu me defino enquanto sujeito a partir do reconhecimento de traços em comum ou em contraste com outros à minha volta. E a linguagem, ela está diretamente implicada na construção das identidades. Nós possuímos, né, marcas identitárias. E hoje, a nossa identidade linguística, a nossa identidade cultural, ela é enriquecida de línguas e culturas locais, dos locais em que nós vivemos. Né? A identidade ela é considerada como algo dinâmico e mutável. Ela está em constante processo de reconstrução. Os indivíduos eles podem ter múltiplas e complexas pertenças. Por isso que a gente costuma muito dizer, né, Rosa, nas nossas por onde andamos, que nós vivemos entre línguas e culturas. Sem dúvida, e as famílias que têm a possibilidade, né, de viver... Yara, eu completo. Viver em mais de uma língua e mais de uma cultura, não é? E as famílias que vivem, né, em mais de uma língua e mais de uma cultura, elas realizam, né, uma experiência formadora e enriquecedora. Um historiador, Pierre Nora, não sei se eu estou publicando corretamente o nome dele, que ele fala de um conceito muito interessante.
ele fala de lugares de memória. E o que é que significa, né? São lugares onde depositamos nossa memória coletiva, onde trançamos, eu adorei esse termo, onde trançamos memórias individuais e coletivas. Mas o Noha, ele vai além de lugares físicos, porque quando a gente fala em lugares de memória, a gente pensa geralmente em lugares físicos, né? E aí ele classifica como lugares de memórias materiais e lugares de memórias não materiais. O que é que seria um lugar de memória material? Seria um museu, seria uma fundação cultural, um arquivo, uma biblioteca, uma escola, uma universidade. E o que seria os lugares de memória não materiais? Seria o sabor de uma comida, os ritmos musicais, paisagens, ritos, celebrações, texto ou até palavras. Aqui toca a gente, ou até palavras. A língua. Então, esses lugares de memória, né, que o Noha fala, são representações de um passado, né, que buscam manter, que buscam transmitir uma noção de continuidade e de pertença. O Noha, ele afirma uma coisa muito tocante, né? Ele diz que a memória é um fenômeno sempre atual, porque ela é um elo, no eterno presente. E ele considera a memória sendo afetiva e mágica, que não é só se acomodar com detalhes que a confortam. Ela se alimenta de lembranças. Verdade. Aqui, Carol e Rosa, eu vou fazer uma conexão, né, para puxar agora a resposta, vou chegar na pergunta. Né? Eu faço essa conexão com a minha vivência no exterior, que foi e é através da minha língua materna. É através da minha e além disso, eu fortaleço a minha identidade. E foi com esse propósito que em março de 2017 nasce a iniciativa Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües, com o objetivo, né, de reunir essa comunidade que vive no contexto da diáspora, que vive no espátrio. Por quê? Né? Porque essa língua materna que nos pertence, ela é algo inesquecível. Ela não pode ser silenciada. Embora a gente saiba que algumas famílias, alguns expatriados, ou até mesmo no contexto, né, do Brasil, não só do espátrio, às vezes a gente tem restrições, nós somos inibidos, né, de exprimir a nossa língua quando ela está num contexto minoritário. Então, assim, a língua materna ela é inesquecível, ela não pode ser silenciada. Mesmo se não a encontramos na superfície da nossa fala, mesmo se falamos outra língua. Então, esse registro, né, dessa língua que está nesse nosso interior, né, que a gente, vivendo no contexto de uma língua minoritária, precisa recorrer a essa nossa pertença, a essa nossa identidade, a esses nossos lugares de memória. Concluindo aqui, eu gostaria de citar um pouquinho a Payer, que é uma linguista que ela fala muito sobre migração, sobre memória da língua, sobre nacionalidade. E ela fala assim: a língua materna envolve não apenas a função estruturante do sujeito desde a infância, mas também a dimensão das intensidades do dizer e do saber, e dos afetos que inundam a língua e o mundo, por serem postas ao sujeito pela mãe, pelos cuidadores que são mais próximos. E isso é a nossa língua portuguesa, né? Uma língua tão importante que no dia de hoje a gente precisa, né, dar esse reconhecimento, essa valorização. Assim que eu vim morar no exterior, eu sempre tive essa necessidade, né, de falar na minha língua portuguesa, mesmo quando eu comecei a falar as duas línguas, né, o italiano e o português. Eu sempre tive receio de me distanciar da minha língua, de perder minha fluência, de esquecer algumas palavras, né? Eu queria manter vivo esse contato, esse laço.
E com o nascimento da minha filha, essa vontade, esse desejo ficou muito mais intenso, né? Porque como como cantar para ela uma canção de niná que não fosse na minha língua materna? Como cantar uma historinha que não tivesse feito parte da minha memória afetiva na infância, perdão. Então, assim, hoje, essa minha língua materna é também a minha herança, né? Que eu trago da minha vida, da minha história, mas também não era herança para minha filha. Porque hoje a minha filha também se comunica comigo em língua portuguesa e nós estabelecemos uma cumplicidade linguística. E essa minha língua de herança, que é a língua portuguesa. Hoje eu fui olhar alguns dados por curiosidade, né? Porque às vezes as pessoas acham, mas é uma língua que não é muito falada. E aí eu fui ver um dado da revista Exame do ano passado, de abril de 2023, no qual ela dizia que quase 300 milhões de pessoas têm o português como língua oficial. O português hoje é a quinta maior língua nativa. É uma língua oficial de 9 países. É o quinto no Ocidente. Então, é uma língua que tem ganhado espaço e que tem sido, né, propagada não só no Brasil, mas também existe em português. Perfeito, maravilhoso. Pegando um gancho da parte onde você estava falando sobre as emoções, né? E a língua traz essa emoção, esse resgate, né, da nossa língua materna. Eu lembro que quando as crianças eram pequenininhas, no meio das pessoas, eu acabava falando em italiano com os meus filhos, né? Para quem entrou agora na live, eu moro na Itália, a Yara também e a Maria Rosa também. O Yara, desculpa. E aí, no meio das pessoas, eu falava italiano, mas em casa eu falava só português. E eu lembro que quando eu tinha que dar uma bronca nas crianças, eu saía em português a bronca. Menino, vem aqui, você tem que me dar a mão, você não pode sair correndo, não sei. São trigêmeos, né? Então os 3 tinham que estar pertinho de mim. Porque se um se afastasse, como é que eu ia correr para pegar um e os outros 2 eu deixava com quem? Então eu lembro que quando você começou a falar sobre isso, me veio assim a memória, falando, meu Deus, realmente, a emoção vem assim, ó, e quando sai em português. Sim. E é impressionante isso. É verdade, Carol, é verdade. E a gente E esse estudo foi, inclusive, publicado, né, nesse livro, Bilinguismo e Línguas de Herança, Construindo Pontes e Diálogos entre Línguas e Culturas. E justamente analisando, né, o nível de pertencimento das mães brasileiras na iniciativa Brasilidade. E nós realizamos algumas entrevistas com elas, né, sobre o uso da língua materna na família. E nós aprendemos muito com essas mães, sobretudo no que diz respeito à necessidade, né, de nós criarmos grupos e criarmos esse vínculo e esse nível de pertencimento, né, na iniciativa Brasilidade, em todas as iniciativas e em todos os movimentos em que a gente possa, né, utilizar a nossa língua materna de modo natural, de modo espontâneo. E em vários momentos, né? Então, momento de contação de história, momento de xingar, momento de brigar, momento do afeto, né? Momento da comida, e em vários outros momentos nós utilizamos a nossa língua materna. E deixa eu só Yara, pode. Deixa eu só fazer um adendo nessa tua fala. Isso me traz também a questão cultural, né? Eu sei que aqui a gente são todas mulheres, a maioria mulheres, né? Que acabam cozinhando e né, levando a casa aí avante. E isso eu vejo na pele, porque as crianças gostam, tipo, de bolo de brigadeiro, arroz com feijão, né? E na hora de comer a comida brasileira, mamãe, o arroz está muito bom, sai em português espontaneamente, né? Mamãe, você não vai fazer hoje carne com batata? Então, é muito interessante isso, essa raiz, né? Esse legado
porque o cérebro faz automaticamente isso. Eles acabam, em alguns momentos, né, muitos misturam, no meio do discurso italiano, eles, né, da fala italiana, eles colocam uma palavra em língua portuguesa, no meio da fala em língua portuguesa, eles colocam uma em língua italiana. Nós temos uma live, né, com a fonoaudióloga Jordana de Castro, que ela mostra justamente, né, essa mistura que acontece no vocabulário das crianças, e que a gente não pode, nós sempre falamos isso em todo tempo. Em momento nenhum você vai dizer para o seu filho, fala comigo só em língua portuguesa. Não, é uma fala natural, que a gente não vai entrar nisso aqui agora não, senão nós vamos perder o nosso foco, né? Mas falando sobre isso, Rosa, eu queria compartilhar, eu compartilhei hoje em alguns grupos e está compartilhado nos stories do Brasilidade, quem quiser depois conferir, uma entrevista que saiu hoje em relação ao Dia Internacional da Língua Materna, falando que as escolas deveriam incentivar a língua materna das pessoas que vivem no contexto de expátrio. Porque muitas vezes, é uma realidade que acontece em muitos lugares, né? As pessoas acreditam que quem vive no contexto do expátrio não deve falar sua língua materna com os filhos. E aí eles falam que é justamente uma forma também de melhorar a aprendizagem na outra língua, é que você saiba se comunicar muito bem na sua língua materna. Então, assim, essa jornada, essa discussão de hoje, né? É um momento de reflexão, de pensar a importância dessas línguas e de respeitar. Porque falar em língua materna com a minha filha, vivendo no exterior, não significa que eu não sei falar a língua do país em que eu moro, que também é meu país, e que eu não consiga comunicar, né? Eu transito nessas línguas e nessas culturas, respeitando cada uma delas e sendo enriquecidas por cada uma delas, né? Vamos lembrar que a identidade, né, ela é complexa e dinâmica. E tem a nossa subjetividade presente nisso, em todo o nosso ser humano, né? E é muito legal, a gente precisaria de digamos assim, de falar um pouco mais da necessidade de esclarecer, porque existem profissionais, né, que acabam orientando os pais a não falar a língua materna e a priorizar somente a língua italiana ou a língua de onde eles moram. E o que a gente tem trabalhado com as mães e com as pessoas que nos procuram é da riqueza que é para a criança transitar em mais de uma língua e em mais de uma cultura. Isso, né, a neurociência já comprovou, tanto que abre janelas, né, para a aprendizagem dessas línguas. Não prejudica a fala, não prejudica a leitura, até porque o alfabeto da língua portuguesa é igual ao alfabeto da língua italiana. Existem as diferenças, né? Por exemplo, no C cedilha, no tio, mas a base é a mesma. Você acha? Sim, vamos agora entrar nesse outro aspecto importante, né? Sim, Carol, você faz um trabalho muito bacana, né? Você dá mentoria para as famílias, né? Em relação à dislexia, né? A dislexia é um tema, né? E é um assunto que a gente precisa aprofundar mais, precisa discutir mais. Uma live vai ser pouca, mas a gente queria, Carol, né? Já que a gente está falando de língua materna e dos preconceitos, né, linguísticos que existem. E eu, né, fui uma educadora no Brasil e eu passei por vários processos, né, no período histórico, em que eu me deparei, tenho certeza que eu me deparei com vários alunos disléxicos e que na época que eu fui professora, eu não consegui identificar. Mais tarde, né, já trabalhando na universidade, eu pude aprofundar um pouco mais. Mas eu queria que você falasse o seguinte: como que a gente consegue identificar uma pessoa disléxica? É possível para a família ou para o profissional
o profissional, professor, professora, pedagogo, psicopedagogo, qual é o profissional que poderia dar um diagnóstico em relação à dislexia? Vamos por partes. Que desafios o disléxico enfrenta? E como que a gente consegue ajudar uma pessoa disléxica? Então, eu juntei 3 coisas aí para a gente poder escutar você mais um pouquinho. Perfeito, perfeito. Então, tá. Eu vou fazer um mapa mental aqui, que é o que eu gosto bastante e que me identifico bem. Puxando um gancho da sua última fala, né, a profissional que me seguiu aqui na Itália, lembrando que eu moro aqui na Itália, as crianças foram alfabetizadas aqui, a primeira coisa que ela me falou, Maria Rosa, ela falou assim, Carol, ela é uma fonoaudióloga e é psicóloga. Ela falou para mim, Carol, você continue falando a sua língua materna, continue falando português. Em nenhum momento você... Porque eu perguntei, eu falei, será que é isso que está atrapalhando o meu filho na alfabetização dele no italiano? Ela falou, absolutamente não. Você continue falando a língua portuguesa com a Andrea. Porque ele vai se alfabetizar, ele vai fazer a intervenção aqui comigo, e ele vai se alfabetizar com o projeto que a gente vai separar na escola, e aí entra, né, PDP, que seria o P e tudo mais. Mas você em nenhum momento pare de falar a sua língua materna. E é o que eu falo também para as minhas alunas, porque a maioria, as crianças estudam em escola bilíngue no Brasil. Ai, Carol, mas e aí? Eu vou ter que tirar da escola bilíngue? Aí eu falo, absolutamente não. Do mesmo jeito que ele estuda o inglês com o fone de ouvido, ouvindo, né, a historinha em inglês, para depois repetir, ele vai usar o português também. Coloca lá o fone de ouvido. Aí elas me olham e falam, oh, vai usar o português com fone de ouvido? Sim, coloca lá o fone de ouvido para que ele repita as palavras em português, para que ele consiga pronunciar bem, para que ele consiga interpretar essa palavra, e assim por diante. Então, assim, é tudo conectado. Isso não estava combinado, mas essa fala dos profissionais, né, do não deixar a língua materna morrer, isso é fundamental, é a minha linha de pensamento também. E você estava falando, você fez as perguntas, né? Você estava falando como... Vamos por uma então. Como que a gente identifica uma pessoa disléxica? Por exemplo, uma criança. Existe uma idade limite para identificar essa criança disléxica? A gente estava falando do processo de alfabetização, por isso que eu entrei, né, nessa pergunta. Então, vamos na primeira pergunta. Como identificar uma pessoa disléxica? Ok. Quem é o profissional que pode nos ajudar? Então, vamos lá. São dois percursos que podem acontecer aqui. O primeiro seria os sintomas da dislexia, que o pai, a mãe, a professora já pode começar a ver se eles tiverem a informação. Então, por que é legal a gente seguir pessoas que falam sobre dislexia na internet, ir atrás de uma fono, falar, olha, me explica um pouco mais sobre a dislexia, marcar uma consulta médica com a pediatra, pedir mais informações, e no Google escrever dislexia, informações. Porque se o seu filho tem 2, 3 aninhos e ainda não fala nada, fala só aqua, tata, babá, naná. Então, aquela linguagem não, aquele atraso linguístico, né? Um atraso. Ou se é uma criança que rejeita a leitura, tem 4 anos, 5 anos, não quer ler de jeito nenhum, só gosta das figuras. E você insiste ali, fala, filho, aqui, ó, é número 1, número 2. Ele não quer saber. Ele não consegue, porque ele não consegue identificar aquela letra. Então, tem alguns sinais. Se é aquela criança muito estabanada, que na brincadeira ali com todo mundo, ele é aquele que fica sempre para trás, ele é aquele que deixa cair tudo no chão. Você fala, menino, você sempre suja a toalha, sempre cai suco. Né? Vou abrir um parêntese aqui. Não significa... Isso são algumas, digamos assim, desculpa, viu, Carol? São alguns sinais, mas não significa que a criança que tem esse comportamento seja disléxica. São indicativos que podem ou não
Não é isso, Carol? Sim, sim. Justamente porque sabendo desses, vamos dizer, preditivos, você pode levar, né, essa criança em uma fono, em uma psicopedagoga, para que ela faça os testes específicos e aí ela começa a ver, fala, nossa, realmente, olha aqui, ó, passou 6 meses, essa criança ainda está com dificuldade persistente aqui, ó, nessa leitura, nessa letra, ou nessa coordenação motora. Olha, passou um ano, tá fazendo fono ainda, tá fazendo psicopedagoga, tá indo na intervenção e ainda tá com a mesma dificuldade, melhorou só um pouquinho. Então ali a gente vê que realmente, provavelmente, pode ser uma dislexia, mas que seria o segundo passo, né? Você só vai poder saber se é uma dislexia mesmo ou não, vai ser após a alfabetização, entre 8 anos e meio. Aí sim, a criança não conseguiu ler, não conseguiu se alfabetizar, tem aquelas dificuldades persistentes, acaba entrando dislexia, hipraxia, né? Dificuldade de coordenação motora, aquela criança que tem aquela mochila toda bagunçada. Eu lembro que o meu filho voltava da escola, ele tinha quase 8 anos e meio, a professora falava, né? Ele esquece sempre os livros, a mochila dele tá toda suja, e eu todos os dias trocava a mochila, ajudava, colocava os livros, o caderno. Mas eu não sabia, né? Não sabia que poderia ser uma dislexia. Aqui, o seu filho também é disléxico. Então, a dislexia pode ser hereditária? Sim, absolutamente sim. Já existem estudos científicos comprovando a hereditariedade da dislexia. Tem também estudos já comprovando alguns cromossomos, né, já pesquisas avançadas a respeito disso. Então, sim, provavelmente o vovô era, né? E por isso a criança pode ser. Não necessariamente os pais têm que ser disléxicos. Então, vai passando isso, né, de geração em geração. Fala. Oi, Rosa, desculpa interromper. Aqui tem um comentário da Gisele, que ela fala, né, que o avô da minha filha e o pai dela são, né, disléxicos, e só depois de adulta ela descobriu também que ela é. E ficou tudo mais simples para ela. E eu já ia perguntar, viu, Gisele? Eu já ia perguntar para a Carol, já ia fazer essa pergunta. É possível a pessoa passar por alguns níveis de escolaridade, digamos assim, chegar na idade adulta e só descobrir que é disléxica quando ela se torna adulta? É possível acontecer isso? Ela, por exemplo, ser aprovada no ensino fundamental, no ensino médio, até entrar na universidade e depois descobrir que é disléxica? Acontece isso, Carol? Acontece demais. Inclusive, quando a professora do meu filho aqui na Itália me chamou e falou, Carol, vamos marcar uma reunião porque o André não está acompanhando a classe. Eu tenho trigêmeos, né? Então, 2 meninos e uma menina. O André foi diagnosticado com dislexia aos 8 anos e meio de idade, quase 9. Foi aí que eu descobri a minha dislexia também. O Marcello descobriu a dislexia dele agora, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Então, quer dizer, ele tem dislexia leve, descalculia média, e só foi diagnosticado agora. Ele conseguiu compensar as suas dificuldades no elementar, né, na escola média italiana, que seria Fundamental 1, Fundamental 2 no Brasil. Não teve problemas, que ele tinha essa compensação, mas quando o conteúdo ficou muito maior, a carga, né, de conteúdo ultrapassou o limite dele, vamos dizer assim, aí as dificuldades, né, apareceram e a gente correu atrás de informação. Mas sim, eu passei a vida inteira sem saber quem eu era, sem saber que eu era disléxica. Então, a responsabilidade, que eu chamo muito aqui no meu canal, da atenção dos professores, é fundamental. O professor cria um aluno, ele educa um aluno, cria até, porque o professor é meio que mãe, né? Um aluno para ser um vencedor, para ser um profissional, ou para ser um criminoso, né? Porque qual é a nossa a opção do disléxico? Ou é estudar ou não é estudar. A gente não tem opção, porque a gente não sabe ler, a gente não consegue ler. Então a opção qual que é? Não ler.
Aí quando você tem todas as técnicas e ferramentas que a gente vai falar daqui a pouco, aí sim, aí sua vida galga patamares Então altos. vamos lá. Vamos entrar nessa parte, que eu estou preocupada com o tempo também e quero aproveitar um pouco mais. Que recursos, claro que tem uma infinidade de recursos, né? E de mediação que a gente faz, que a gente fala que é educação mediadora, que a gente, né, vai fazer algumas intervenções. Então, que recursos nós podemos utilizar? E aí, que dicas você pode dar? Porque nós estamos aqui com mães, né? Eu já vi que tem algumas mães da nossa iniciativa que entraram, não é, Yara? Temos profissionais, podemos ter pais, que eu não observei aqui no caso, outros profissionais. Mas temos colegas de outras iniciativas que colegas eu de vi outra também. iniciativa, colegas que parece que eu vi aqui que entrou um colega meu, que foi professor comigo na universidade, que é o Mesquita, parece que eu vi ele entrando aqui. Mas vamos lá, quais são os recursos que nós poderíamos utilizar, que estão disponíveis, né, para a gente utilizar com os nossos filhos ou com os nossos clientes, com as pessoas que a gente atende? Okay. Maria Rosa, a gente tem dois, vamos dizer assim, um empecilho e uma coisa que não é um empecilho, seria uma vantagem, né? No Brasil, a Lei 14.254 da dislexia foi aprovada em 2021, novembro de 2021. Então é nova, é recente. Então ainda vou até anotar aqui. 14.221. 14.254. Uhum. De 2021. De 2021, novembro de 2021. Uhum. Então, como a lei é nova, não tem diretrizes ainda. O que essa lei tem para a mãe brasileira e para as escolas? O acompanhamento dessa criança dentro da sala de aula, na escola, né? Com os profissionais de saúde, né? O acompanhamento global, que é a parte psicológica, social, moral, espiritual, física. Eu achei muito interessante essa parte, fala no artigo 2. Então, a gente tem esse acompanhamento que, ok, já é muito bom. Mas, na Itália, a Lei 170, ela já tem as diretrizes e ela engloba muito mais do que só o acompanhamento, né? Do que só o dever da escola ou o dever moral dos pais e dos educadores, né? As atualizações de cursos para educadores. Aqui na Itália, a gente já tem essa lei há 10 anos. Então, o que acontece? A gente tem mais ou menos uns 20 instrumentos, que eu chamo de adaptações, né? Que compensa e dispensa. Então, você vai compensar essa adaptação para que a criança disléxica, o jovem, o adulto consiga estudar, ou você vai tirar do currículo dele, você vai dispensar para que ele consiga também ter aquela equidade com os companheiros de classe no Fundamental 1, no Fundamental 2, até o mestrado. Isso vale até o doutorado, tá? E essa realidade aqui na Itália é tão assim importante porque você vê que sem esses instrumentos você não consegue, né? Você não consegue superar. E eu vejo isso na pele. Hoje eu estou fazendo mestrado, mas eu só consigo fazer o mestrado porque, um exemplo, uma adaptação. Eu uso o ledor. Eu uso o ledor no computador. Então eu baixo os estudos científicos, ouço. Aquele que é interessante, que eu vou querer usar, vou querer guardar, eu imprimo e vou passando o meu evidenciador para poder falar, olha, isso aqui é legal, isso aqui eu quero guardar, isso aqui é uma referência, é importante. Se eu não soubesse do ledor, se eu não soubesse que o canal auditivo para o disléxico é muito mais fácil ouvir do que ler, do que olhar, né, do que decodificar, eu nunca ia pegar um estudo científico 2, 3 por dia para ler, você acha? Não ia conseguir. Eu ia me dar sono, né? Eu ia ficar cansada, eu ia rejeitar essa leitura. E é o que acontece, né? Normalmente. E além do ledor, um outro exemplo que a gente pode trazer clássico aqui, que eu sei que já usam no Brasil, mas tem um pouquinho de resistência com as escolas, é a dispensa da letra cursiva, né? E você usa a letra bastão, que é boa demais.
Eu lembro que o meu filho falava, mamãe, mas o F é um F? É um H? É um L? Que é esse F? Ele não conseguia identificar o que era. Carol, eu vou te Então, interromper um pouquinho só. Olha aqui, falar dos tipos de letra bastão e letra cursiva. Quando eu trabalhava, né, no curso de pedagogia lá em Betim, né, na minha cidade, em Minas Gerais, aí eu falando na minha cidade. Quando eu trabalhava lá, no curso de pedagogia, eu trabalhava a disciplina alfabetização e letramento. E uma das discussões ferrenhas que eu lembro durante as aulas era essa questão da letra bastão e a letra cursiva. E uma das coisas que eu, né, tentava ajudar as alunas, que a maioria era do sexo feminino, era justamente isso. Falava assim, gente, a criança no processo inicial de alfabetização, para que ela tem que aprender a letra cursiva? A letra, além de ser mais fácil para ela, porque não mistura com as outras, e mais fácil traçado e mais fácil ler, nós ainda não sabemos se essa criança, né, pode apresentar algum distúrbio, então, de aprendizagem. Então, utilizem a letra bastão. E sem a exigência, em que lugar que você vai escrever e que a pessoa fala para você assim, tem que escrever com a letra cursiva. O único lugar que te obriga, né, é a letra, é a escola. sim. Sim. Então, mas aí a gente não vai entrar em muitos, também é outro assunto que a gente pode pensar numa live para falar do processo de alfabetização, né, para ajudar, inclusive, as famílias, e aí eu falo as mães, mas muitos pais também, né, se envolvem nessa discussão. Mas desculpa te interromper, que eu queria só fazer esse parêntese, né, em relação à letra. Mas vamos lá, continua falando, por favor, né, das dicas, né, de recursos que podem ser utilizados. Então vamos. Não, mas maravilhosa essa sua fala, porque é real. É real porque André agora tem 14 anos e ele escreve tranquilamente com a letra bastão e a letra cursiva. Não quer dizer que porque na época que ele tinha 8, 9, 10 anos, se a professora fosse uma professora mais, né, não tivesse as adaptações, tal, fosse mais exigência, ele ia ter mais traumas psicológicos, né? Mais resistência a escrever, e esses traumas psicológicos a gente sabe que no disléxico é muito grave, chega até depressão e outras dificuldades, né? Outros traumas, e ele passou tranquilo, letra bastão, fundamental 1, fundamental 2, agora tá na escola média e escreve bastão e cursiva. Isso. Então, assim... Na verdade, Carol, desculpa interromper rapidinho, toda a importância, né, dessa lei, de defender, de dar essa tutela a quem tem dificuldades, porque cada um de nós temos dificuldades, né? Cada um tem as suas limitações. Então, é de dar a possibilidade de que cada um possa aprender de acordo com aquilo que pode dar. Então, se naquele momento a escrita e na letra cursiva vai ser uma dificuldade a mais, a gente precisa garantir o que ele pode. Então, ele pode, com a letra de forma, ele vai escrever com a letra bastão, né? Então, isso aqui acontece na Itália também. Quando eu faço acompanhamento com as crianças que têm dificuldade, às vezes, alguns professores, né? Que as crianças aqui, eles têm o direito de ter um professor que assistem as crianças em classe, e depois a gente tem essa interlocução com o professor. E muitas vezes os professores que seguem... ou ainda não tem certos conhecimentos, ou tem certas convicções que cada profissional tem o seu, eles querem insistir em certas dificuldades que as crianças não vão conseguir. Então, por isso que é tão importante esses instrumentos, né, compensativos e dispensativos, para que eles possam fazer o que eles podem, né? Parece que a conexão da Uiara... Você está ouvindo a Uiara? Ok, voltou. Ô, Iara, ela não consegue naquele momento, né, gente? Até tem um comentário aqui, alfabetização merece uma live. Vamos pensar numa live para a gente aprofundar essa questão, porque realmente não é negar, né? A escola é um lugar instituído para a gente ensinar todo o conhecimento culturalmente acumulado e construído no mundo. Mas tem determinados aspectos que a gente precisa ter muito cuidado para não bloquear determinados processos do desenvolvimento da criança. Bom, mas vamos lá, Carol. Você falou outro dia de alguns recursos
tecnológicos, de repente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho deles. Vamos lá. Eu vou falar sim. Deixa eu só falar uma coisa aqui para não ter confusão nas mães. Lembrando que transtorno de aprendizagem nasce e morre com a criança, então ela tem essa dificuldade. Vão ter disléxicos que nunca vão conseguir escrever a letra cursiva, né? Dificuldade de aprendizagem é passageira. Vai ser aquele período ali que você vai usar a bastão e depois vai tranquilo, né? É uma característica, né? Isso. Então, para as mães não falarem, opa, então vai passar, peraí, tá? Tem duas coisas diferentes, transtorno, né, distúrbio e dificuldade de aprendizagem. Então, sobre eu tô até olhando aqui minha cola, porque são 28 dispensas e 16 compensações. Vou colocar duas compensações que a gente usa aqui muito, é o recurso do registrador, registrador na Itália, né? O gravador no Brasil. Então, usar o gravador para poder relembrar aquilo que foi dito na sala de aula. E a maior invenção que teve no mundo, né, a pandemia foi péssima, foi horrível, mas a melhor coisa que fizeram no mundo foram as aulas online para o disléxico. Gente, vocês não sabem o que é depois ir lá rever aquela aula que aquele professor deu, a riqueza que é relembrar tudo aquilo, né? 1 hora de aula, e o disléxico com 1 hora de aula na sala de aula, ele chega em casa e não lembra de nada. Então, o gravador, né, a aula online, veio assim para revolucionar essa parte dos... Tanto é que eu não tenho essa estatística, mas deve existir o boom de disléxicos adultos que devem estar estudando, devem ter voltado a estudar, né? Porque eu sou prova viva, eu estou fazendo mestrado online e imagina que eu ia conseguir estar ali na sala de aula, o professor fala por 1 hora. A gente teve no sábado passado uma aula com um professor, professor neurologista, ele falou sobre o cérebro, né? O mestrado é de neurociência, então ele falou partes específicas do cérebro, milhões de pedacinhos, e cada pedacinho tinha um nome. Eu falei, como é que eu vou lembrar disso? Por mais que ele tenha dado o PDF, ele deu os estudos científicos, ele deu alguns livros para a gente poder ter apoio, mas eu falei, nunca que eu ia conseguir. Eu já revi a aula várias vezes, já gravei, inclusive, enquanto ele falava, eu gravava o áudio, porque algumas partes que eu achava importante para depois ouvir e, né, relembrar, memorizar aquilo. Então, o gravador é essencial e é uma ferramenta de adaptação que a gente usa aqui. Não são todos os professores que permitem, tá? Por causa da privacy, né? Então, assim, não são todos que aceitam, mas os que aceitam, meus filhos gravam a aula e funciona bem. É uma boa adaptação para o disléxico. Ajuda demais. Um outro tipo que a gente pode falar também que eu, inclusive, comprei faz pouco tempo, são aquelas canetas com áudio, né? Então, são vários idiomas. Dentro dessas canetas você tem os dicionários, normalmente é inglês, francês e espanhol. E aí você coloca o fone de ouvido, passa a caneta em cima do texto, normalmente dos livros, porque do caderno ela não lê bem, a letra do caderno a gente então tem a letra impressa do livro ela lê bem. E você ouve, lembrando, né, sempre que esse fato de adaptação para o disléxico, ouvir para a gente é muito melhor do que ler, né? Esse processo de decodificação para a gente é mais complicado. Então, ouvir traz uma solução, né? Se a mamãe lendo, a professora lendo, é um bálsamo para ele. Finalmente estou entendendo. E essa é uma grande adaptação que precisa ser colocada em prática, né? Na casa de todos os disléxicos, adultos ou não, né? E tem milhões, tem várias que eu poderia estar falando aqui. Tem deixa eu ler aqui. Vou ler uma italiana, se tiver alguma mamãe, né, italiana que mora na Itália, que está aí desesperada, fala, mas onde tem essas coisas? Deixa eu não sei. Tem uma que a gente usa também demais, que é aqui, utilizzo di tavole elaborate del docente o alunno di matematica o formulari, schemi, mappa mentali per discipline scientifiche o supporto durante i compiti e verifiche, que são
mapas mentais, esquemas, flashcards de matérias científicas ou que seria matemática, ciências, biologia, ou grupos de esqueminhas. Você leva ali a regrinha de química, a regrinha de física, para na hora da prova ele olhar e acompanhar e escrever. Na hora da lição, na sala de aula, ele olha aquilo, escreve. Lembrando que o disléxico tem a memória a curto prazo, então esse olhar, né, o esquema, não é facilitar para que ele copie, para que ele vá bem e os outros vão mal, não é isso. Mas é para memorizar, puxar ali aquela memória que ele não tem, tá ali no papel, a memória a longo prazo dele tá no papel. Ele olha e consegue, né? E a gente volta ali sempre naquele discurso da equidade e coloca todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar. Então é isso. Tem várias, gente, mas... Tem, mas o tempo é curto. E você foi falando aí, eu tô achando que eu sou disléxica. Vamos lá, Carol. Mas eu acho que eu sou uma disléxica que eu consigo escrever também. Será? Pode ser. A Yara sabe que eu amo escrever. Com certeza. Não, pode ser, mas assim, é complicado você chegar até no nível que você chegou, né? Que foi no mestrado, escritora de livros, inclusive a gente vai falar sobre o livro agora. Se você foi uma aluna que, Carol, não, eu repeti sempre de ano, eu ia mal na escola, nossa, eu era um zero esquerda. Aí eu posso falar, olha, tem uns sinais aí, vai procurar, ajuda. Mas se você foi sempre CDF, sempre bem na escola. Porque, na verdade, são conjuntos, né? São conjuntos de características. Brincadeira ainda, cara. É porque ela falou da memória a curto prazo. Eu estou com memória a curto prazo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa... Carol, a gente ficaria assim, 2 horas seguidas, escutando você e aprendendo com você. Mas a live tem um período, né, determinado. Então eu acho que a gente conseguiu buscar essa relação aí entre a educação, língua materna e a dislexia. Então você, né, nos indicou, né, algumas possibilidades desse trabalho, tanto em casa quanto na escola. E é importante que as pessoas, né, que estão nos acompanhando, que sigam a sua página, né? Você tem a sua página no Instagram, você tem... e na sua página no Instagram, você dá várias dicas, né? E várias orientações, né, para a família, para educadores. Tem outros lugares que a gente pode te encontrar, além do Instagram? Sim. Eu tenho um canal no YouTube, sempre enfrentando a dislexia. Tem no TikTok, no Facebook. E tem um outro que eu não sei o nome, que é só de texto. Tem um pouco de tudo quanto é lugar. Para poder ajudar mesmo, né? Realmente, para poder ajudar. E a gente, aproveitando, falando sobre redes sociais, onde procurar... Conta um pouquinho pra gente desse livro fascinante, maravilhoso que vocês escreveram. Eu, inclusive, coloquei ele aqui no meu tablet, porque compartilhar é multiplicar. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, inclusive, o livro de vocês. Eu sei que está na bio de vocês. Se vocês... quem estiver seguindo a gente, se estiverem interessados, pode procurar também as meninas pelo direct. Depois a gente vai falar a editora e tudo mais, mas conta um pouquinho sobre também o tema, né? Compartilhar e multiplicar, essas experiências que vocês tiveram com tantas mães. Conta um pouquinho pra gente. Esse livro, ele surgiu, né, a ideia do livro surgiu durante a pandemia. Como você disse, a pandemia foi uma coisa horrível, mas que também, né, trouxe várias ideias e várias, né, possibilidades. E conversando todo o início de ano, eu e o Yara nos reunimos para planejar. A gente planeja constantemente. E aí nós tivemos a ideia de escrever o livro. E começamos a escrever. E quando foi, no Quinto Cepol, na Espanha, a editora Sagarana lançou um concurso. A editora Sagarana publica, né, os livros do Cepol. Então é uma grande
estimuladora, né, do trabalho com português como língua de herança, e o CEPOL, que é o Simpósio de Português como Língua de Herança. E a editora Sagarana, então, lançou esse concurso, e nós falamos, vamos aproveitar, vamos escrever nosso livro, não está pronto não, mas vamos lá. Aí nos inscrevemos. Pode fazer. Vou te interromper rápido. A Sagarana, na verdade, é uma editora que ela promove, né, a difusão da língua portuguesa em todo o mundo, não só no Brasil. Então, existem muitos escritores brasileiros que moram em outros países e que tem essa editora, né, como essa parceira na promoção da língua portuguesa. Acho que cabe lembrar isso por conta da data de hoje, né, do Dia Nacional, Internacional da Língua Materna. Bom, sem sombra de dúvida. Obrigada por ter lembrado. E aí, nós, né, o projeto do nosso livro foi, nós fomos aprovadas nesse concurso, que bom. E aí começamos a aprofundar mais a escrita e decidimos escolher quem que iria fazer, então, o prefácio, a apresentação e quem seria nossa revisora pedagógica. Então, nós pensamos na revisão pedagógica na Daniela Mascarenhas Benedini, que é da Universidade da Bahia, que é uma pessoa que tem um grande conhecimento, de uma competência muito grande, e ela, né, foi nos orientando, nós escrevíamos, mandávamos para ela corrigia, nos devolvia. Então, foi muito gostoso esse exercício de rever, de reescrever, de reler, né, de rever conceitos, de rever teorias, enfim. E para o prefácio, nós então convidamos, né, a querida professora Maria Luísa Ortiz, da Universidade da Bahia. Maria Luísa Ortiz, nós a conhecemos quando teve o 4º CEPOL em Pisa, na Universidade de Pisa, e a partir dali ela foi uma nossa grande inspiradora. Então, a Maria Luísa e a Daniela Benedini, nossa eterna gratidão. E a todos os pesquisadores e estudiosos do português como língua de herança, a quem nós, né, nós recorremos para poder ler, aprender com eles, estudar, escrever com eles. Então, esse livro, ele diz muito do que a gente quer transmitir. Porque a imagem, como diz a Uyara, nós nem olhamos outra. Chegou a imagem, nós escolhemos essa e pronto. Porque ela transmitia aquilo que a gente queria falar, que compartilhar é multiplicar. Nós hoje estamos multiplicando ideias, multiplicando conhecimentos, com quem está nos assistindo, com seus comentários, com quem irá nos assistir. E aí, eu não vou falar mais desse livro, que eu vou deixar para a Uyara falar, que senão eu falo aqui até... Na verdade, esse livro nasce, né, como uma proposta de fazer um recorte histórico, de contar um pouco dessa nossa trajetória, que em relação às outras trajetórias não é longa, porque existem escolas que têm mais de 20 anos. Aqui tem uma das fonoaudiólogas da BEC, por exemplo, mas assim, a gente queria deixar esse registro, porque assim, o exercício da escrita é um exercício que exige tempo. Então, quando a Rosa fala dessas revisões, né, não é uma coisa que a gente consegue fazer em um mês, né? Foram 2 anos e 3 meses, 4 meses mais ou menos, todo esse processo de escrita. Então, assim, foi revisitar toda essa nossa proposta que a gente falava aqui, de manter a nossa língua, a nossa cultura, e de promover essa língua, essa cultura no exterior, na nossa família, na comunidade, não só brasileira, mas com as outras comunidades, com a comunidade local. Então, assim, foi um grande presente. Esse livro a gente dividiu, né, em 3 partes. A primeira parte dele conta um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da Rosa, como as nossas histórias se encontram, né, essas nossas raízes, como é que essas raízes se unem para propagar esse nosso objetivo. A gente conta um pouquinho também como é que nasce a iniciativa Brasilidade. Né? Por que se criam essas iniciativas? Qual é o objetivo? Como é que é organizada essa nossa iniciativa, né? Enfim, os apoios que a gente tem. E aí, no segundo capítulo, a gente fala um pouquinho do nosso plano de ação, né? Como é que a gente coloca tudo isso que a gente faz na iniciativa Brasilidade, que não é pouca coisa, né? Os nossos desafios, quais são os nossos aprendizados.
quais são as nossas reflexões, né? Que nós fazemos, as nossas escolhas, né? Quando a gente assume certas posturas, a gente, né, tem que fazer escolhas didáticas, pedagógicas. E a gente conta um pouco, né, dessa organização metodológica e didática que a gente tem para poder alcançar os nossos objetivos. E falando disso, a gente conta um pouco como é que a gente organiza as nossas atividades com as crianças, cada etapa do nosso encontro, processo de avaliação, enfim. A gente tenta contar de um modo muito, eu falo muito fluido, essa nossa história. E no terceiro capítulo a gente conta um pouco na descrição, assim, no detalhe, o que é que a gente faz. A gente conta um pouco de atividades que a gente fez, de convidados que tiveram conosco, né, durante esse percurso. Nós fizemos, sempre na pandemia, a nossa iniciativa começou muitas frentes de trabalho, né? A gente começou as mentorias com as famílias, começamos a fazer workshops, webinars, e todo esse material está compartilhado, né? Está compartilhado nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, e está compartilhado nesse livro. Então, assim, e essa parte, né, esse capítulo que a gente chama Com a Mão na Massa, compartilhar e multiplicar, a gente fundamenta o nosso trabalho em 3 eixos. Olha meu 3 italiano, gente. Eu vou fazer um parênteses das influências, olha, porque no Brasil a gente faz 1, 2, 3. Na Itália a gente faz 1, 2, 3. Trabalhando com as crianças aqui, eu estou aprendendo agora o 3, né? Tá sendo internalizado o 3 em mim. Então, assim, são divididos em 3 eixos, que é literatura, ludicidade e musicalização. Então, assim, a gente tem a descrição, a gente contextualiza, a gente fundamenta, né, o porquê da escolha de cada eixo de trabalho e a gente exemplifica. E no final do livro a gente quis colocar, tem os anexos, e dentro dos anexos tem alguns recursos que os educadores podem imprimir e podem utilizar, né, alguns jogos que a gente fez, algumas adivinhas. Então a ideia não é a gente dizer, olha, esse material aqui está pronto. Esse material é um material que pode ser utilizado e, como sempre a gente sabe, adaptado, né? Pode ser uma ideia. Por isso que é compartilhar e multiplicar. A partir daqui podem surgir outras possibilidades. Então, a ideia desse registro é que eles possam chegar, né, Carol, para educadores, para pais, para pesquisadores, que é uma área que tem crescido muito, a área do português como língua de herança, porque a gente parte da nossa língua e da nossa cultura e chega, né, nas outras gerações que estão crescendo fora do exterior, mas que também fazem parte, né, da língua portuguesa e da cultura brasileira. Com certeza. Então, me tira uma dúvida. Esse livro, a mãe, né, os pais podem comprar e aplicar as brincadeiras, os jogos. As atividades, sim, podem. Na parte 3 tem várias brincadeiras. Tem várias brincadeiras, tem várias atividades de literatura também, com poesias, com histórias, com jogos, com adivinhas. Por exemplo, eu vou fazer uma adivinha aqui agora. Vamos ver. Peraí, Maria Rosa, deixa eu te falar uma coisa. Tem um som atrás da sua voz? Tem um som, tá ouvindo? Eu estou sem Parece fone. que tem um ventilador ligado. Você ouve também, o Yara? Não tem nada ligado. Eu não tô... Ventilador, Carol, nesse frio, eu acho difícil, né? Tem não. Mas tem um barulho sim, estou escutando também. Eu não tô ouvindo, não. Mas vai, Rosa, você tava na adivinha. Uma adivinha. No fogo, pula, pula, até ficar branquinha. Salgadinha e quentinha, são muito gostosinhas. Quem sabe responder o que é? O que é, gente? O que é? É uma charada. É uma adivinha, uma charada, né? Vai de novo. Vou repetir. No fogo, pula, pula, até ficar branquinha. Salgadinha e quentinha são muito gostosinhas. Catrine, muito bem, palma! Minha irmã, viu que agora eu quero ver a próxima. Quero ver a próxima. Só mais uma, tá? Tem pé, mas não caminha. Tem olho, mas não vê.
Tem cabelo, mas não penteia. Vamos ver agora, essa Vou é difícil. repetir. Tem pé, mas não caminha. Tem olho, mas não vê. Tem cabelo, mas não penteia. Ah, essa foi difícil, não é, Ana Catrine? É minha irmã, Rosa. A família também acompanha a gente, né? Amigos, parceiros de Paul, pesquisadores, colegas aqui. Os nossos familiares também nos acompanham, né? Estão festejando com a gente o Dia da Língua Materna. Essa foi difícil, hein? Essa não... Segue comigo. Eu vou dar uma dica. A gente não vai responder, Rosa. Vai ter que É de comprar o nosso comer. livro, resposta. Tem pé e não caminha. Tem olho, mas não vê. Tem cabelo, mas não penteia. Dá outra dica, Rosa. É de comer? Gente, é kiwi? Não. Como é que eu vou dizer? Dá outra dica, Yara? Deixa eu ver. É amarelinho. Por dentro é amarelo. Tá difícil ainda assim, né? Vamos ver. Tem pé, mas... Vamos ficar com essa. Vamos ficar com essa. Milho, Ana, Anne. A Ana Catrine, danadinha! A Danilo, a família tá toda aí. E não leram ainda o livro, muito né? bem. Eles não leram. E aí, é isso. Então, tem várias atividades na parte 3, né? Tem muitas atividades. E nós pensamos em escrever, né, um livro que não fosse somente prática, mas que mostrasse um pouco, como disse a Yara, da nossa trajetória no nosso trabalho com português como língua de herança na Itália. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Estamos nos finalmente. Sim, estamos nos finalmente. E aí, eu queria deixar também uma frase aqui para que a gente feche com chave de ouro essa live maravilhosa. Foi muito gostoso. Eu queria mais. Eu vou comprar um livro, eu quero mais dessas charadinhas, eu adorei. Vamos caminhar juntas nessa jornada de celebração da nossa língua nativa, compreensão aprofundada da dislexia, apreciação da língua de herança, e assim como nos ensina o livro Compartilhar é Multiplicar, lembre-se sempre que cada ato de compartilhamento é uma multiplicação. Agradeço a todos pela participação, pelos comentários. Agradeço também ao Yara e a Maria Rosa por terem participado dessa live. Foi muito gostoso. Espero que a gente consiga fazer outras. E um beijo a todos. Muito obrigada. Obrigada, Carol, pelo convite. Foi um prazer aqui. Tinha muito assunto para a gente conversar. Quem quiser entrar em contato com a gente através da nossa iniciativa Brasilidade, Famílias com Filhos Plurilingües, nós estamos à disposição que vocês precisarem. Quem tiver interessado no nosso livro, podem entrar na nossa bio, porque tem um link da editora para conseguir acessar. O livro está disponível em todo mundo. E quem quiser comprar aqui na Itália pode entrar diretamente em contato com a gente através do DM. E vamos seguir, né? Viva a nossa língua portuguesa, vamos continuar promovendo essa língua maravilhosa que vem cada vez mais ganhando espaço, né? Através do mundo. Viva a nossa língua materna e viva a língua materna do mundo todo. E que as pessoas não precisem morrer para defender a sua língua e a sua cultura. Gratidão a você, Carol. Gratidão, Yara. Gratidão a todos e todas e todos presentes. Obrigada, queridas. Um forte abraço. Obrigada a todos por terem participado.